Eu sou aluno da Uniaselv, do curso de Engenharia Mecânica, e hoje irei apresentar a vocês o nosso trabalho do paper. Tem como tema motor elétrico de corrente contínua, onde os nossos participantes são Edivaldo da Silva, Julielso Ferreira, Fábio Moura e também nosso tutor externo, Rafael Soares. O nosso resumo. O tema abordado deste paper do curso de Engenharia Mecânica tem como objetivo a construção e o desenvolvimento de um motor elétrico de corrente contínua movido a pilha e ímãs com indução magnética, na qual, primeiramente, de forma teórica, iremos analisar o seu desenvolvimento de modo ilustrativo e, posteriormente, partiremos para o modo construtivo e funcionamento de forma prática, a fim de compreendermos e avaliar o seu parâmetro elétrico e mecânico e, por fim, relatando todas as dificuldades encontradas neste experimento e seu funcionamento de forma teórica e prática, e compreender sua aplicação, que é imprescindível ao meio tecnológico industrial. A palavra-chave do nosso trabalho é motor elétrico, corrente contínua. E aqui a nossa introdução, do nosso trabalho. O trabalho que iremos produzir de forma prática e dinâmica nos faz compreender como é de fato o funcionamento de um simples motor de corrente contínua alimentado a pilha e ímãs magnético, transformando a energia elétrica em energia mecânica, e de como surgiu a eletricidade que usamos nos dias de hoje. Segundo um contexto histórico, os primeiros experimentos com a indução magnética foi em torno do século XVI, no ano de 1600, quando o cientista inglês William Gilbert teve um dos seus primeiros ensaios descrevendo a força da atração magnética. Logo mais tarde, com o aperfeiçoamento da corrente elétrica, em torno de 1663, foi construída a primeira máquina eletrostática pelo alemão Otto Guericke e aperfeiçoada em 1774 pelo suíço Martin Planta. E em 1832, o cientista italiano S. Dal Negro construiu a primeira máquina de corrente alternada, com movimento de vai e vem. No ano seguinte, o inglês W. Ritchie inventou o comutador, construindo um pequeno motor elétrico em que o núcleo de ferro enrolado girava em torno de um ímã permanente. Para dar uma rotação completa, a polaridade do eletroímã era alternada a cada meia volta, através do comutador. No entanto, os ensaios de indução magnética teve o seu primeiro invento de forma prática no primeiro motor elétrico de corrente alternada pelo cientista S. Dal Negro. Isso foi uma das alavancas principais para que mais tarde, já no século XVIII, Alessandro Volta, físico italiano, em seus experimentos pudesse criar a pilha, onde tornou-se a primeira fonte de energia contínua conhecida na época, e também é usado até os dias de hoje, Esse tipo de corrente contínua com pilhas, baterias, dínamos e assim por diante, Temos também aqui o nosso objetivo geral do nosso trabalho, O objetivo desse trabalho é analisar teoricamente e explicar de uma forma convencional as características do funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua a pilha. Também temos os pontos do nosso objetivo específico, O primeiro ponto visa confeccionar um motor de corrente contínua a pilha de forma prática. Segundo, entender como ele funciona e seus conceitos básicos. Terceiro, realizar testes de funcionamento para comprovar o método na prática. Aqui também temos a nossa fundamentação teórica, que nos deu toda a base do sustento para que esse trabalho pudesse ser realizado, Ok? Vamos lá. Podemos definir como corrente contínua como todo e qualquer tipo de corrente que faz uso de apenas uma polaridade de corrente, cuja frequência é constante e pulsante e não se altera ao longo do tempo. Esse tipo de corrente está presente em pilhas e baterias com cargas armazenadas em seu interior. A corrente contínua foi desenvolvida pelo físico italiano Alessandro Volta em torno do ano de 1800,
como já citado anteriormente, né? Onde seu fluxo de corrente ainda não era bem compreendido na época. Hoje, com o aperfeiçoamento e implementos das indústrias, podemos compreender que a corrente contínua é estritamente essencial na fabricação de motores, eletrônicos e brinquedos. Os motores de corrente contínua possuem uma ampla variedade de características e funcionamento, como tensão corrente, velocidade conjugada e assim por diante, que podem ser obtidas através de diferentes formas de excitação, dos enrolamentos de campo, a corrente contínua aplicada em diversas áreas das indústrias, né? Primeiramente, em aplicações que envolvem o uso de tecnologia de precisão no posicionamento e controle de velocidade de instrumentos de transformação, como por exemplo a eletrônica, para a fabricação de componentes e elementos cada vez menores. Matos 2012, página 12. Também temos aqui a nossa citação curta, né? Segundo Santos, corrente contínua é o fluxo ordenado de elétrons em uma direção, fornecida por baterias, pilhas, dínamos, fontes de energia solar e de outras várias tecnologias que retificam a corrente alternada para produzir corrente contínua. Okay? Temos a nossa citação longa também. Motores de corrente contínua possuem a grande vantagem que podem ser facilmente controlados, por isso eles têm sido usados com frequência em aplicações que exigem uma ampla faixa de velocidade ou de controles precisos da saída do motor. Com o avanço tecnológico, os dispositivos de estado sólido, que são comumente utilizados nos sistemas de acionamento em corrente alternada, desenvolveram-se o suficiente para que esses sistemas estejam substituindo as máquinas, em aplicações antes associadas quase exclusivamente às máquinas de corrente contínua. Entretanto, a versatilidade das máquinas, combinado com a sua simplicidade, irá assegurar o seu uso continuado em uma ampla variedade de aplicações. Sharp, no 2013, em um dos seus livros, ele citou isso. Também temos a nossa citação indireta. Motores de corrente contínua é usado. Motor de corrente contínua é uma máquina elétrica, um elemento que pode converter tanto energia mecânica em energia elétrica, como a energia elétrica em energia mecânica. Quando tal dispositivo é usado para converter energia mecânica em energia elétrica, ele é denominado um gerador. Quando converte energia elétrica em energia mecânica, ele é considerado um motor. Na prática, quase todos os motores fazem a conversão da energia de uma forma em outra pela ação de um campo magnético. E é exatamente esse campo magnético de fluxo ordenado em uma única direção que vamos examinar e explorar através de um experimento bastante dinâmico da construção de um motor de corrente contínua a pilha, excitado com ímãs, e vemos realmente o seu comportamento e aplicações, assim como a indústria nos diz. Sharp, em 2013, né? Botou esse esboço aqui. Também temos nossos materiais e métodos, né? Os materiais que a gente utilizamos para a construção do nosso motor. E são esses itens aqui. Pedaço de madeira, né? Para que as peças pudessem ser montadas em cima. Fio elétrico de cobre para a condução. Fio de cobre com resina para a bobina, né? Onde a gente construiu a bobina de enrolamento. Pilha grande de 1,5 volts. Ímã grande, parafusos, suporte para a pilha, suporte para o motor. Esses são os materiais usados, né? E aqui o nosso método construtivo, né? A forma como a gente elaborou o protótipo, a construção dele, né? A elaboração desse trabalho consiste em fabricar um motor de corrente contínua com ímã magnético e pilhas de forma prática, de acordo com as diretrizes mencionadas. Começamos a montagem utilizando um pedaço de madeira como base para a montagem do motor. Ímã, pilhas, fio de cobre, cola quente e materiais diversos como complemento do trabalho. Também utilizamos como ferramenta alicate de corte, trena métrica, chave de fenda, serrote para cortar madeira. Okay?
E aqui o resultado do nosso trabalho, né? As fotos do nosso trabalho já pronto. Foto lateral, de cima, dos lados, tudo certinho. Entendeu? Aqui o nosso resultado de discussão, após finalizarmos a montagem do protótipo de um motor de corrente contínua movido a pilha e ímã magnético de forma simples, podemos ver a ação do campo magnético que atua no condutor, capaz de mover as espiras de cobre e comprovar a sua eficiência quanto ao seu funcionamento. A vantagem do motor da corrente contínua é que, mesmo em baixas rotações, ele pode manter uma rotação constante de trabalho, sem queda de variação na sua rotação, e pode ser facilmente controlado. A desvantagem de um motor de corrente contínua, por fim, é o seu tamanho e também porque apresenta uma necessidade maior em sua manutenção. Entretanto, se compararmos o seu funcionamento quanto ao motor de corrente alternada, veremos que o motor de corrente alternada tem um comportamento diferente e dificuldades em se manter constante devido a picos de tensão em sua alimentação energética. Okay? Vamos dar prosseguimento. Os motores elétricos, tanto de corrente contínua como de corrente alternada, são máquinas muito importantes de uso nas indústrias, né? Podemos aplicar motores de corrente contínua em carros elétricos, elevadores, eletrodomésticos e brinquedos, e muito mais também, né? O campo é infinito para essas aplicações. No entanto, os motores de corrente alternada são mais aplicados e usados para trabalhos severos, como transformar energia elétrica em energia mecânica, usados em hidrelétricas, parques eólicos, bombas e compressores. Okay? Aqui temos a nossa tabela, foi o que gerou, né, o nosso experimento, os testes, e aqui tudo certinho. Depois de analisar o nosso protótipo e realizar vários testes com tensões e diâmetros de espiras diferentes, chegamos a um resultado esperado de funcionamento do nosso motor de corrente contínua a pilha. Por fim, segue a nossa tabela de teste que nos trouxe a um objetivo real de funcionamento. Onde aqui, é o primeiro teste que nós fizemos aqui, foi com 3 espiras, com diâmetro de 50 milímetros, né, a espira, e usamos também 2 pilhas AA de 1,5 volts, totalizando uma tensão de 3 volts, porém o motor não rodou, né, por causa da espira estava pesada demais. E aí diminuímos o tamanho as voltas da espira, né, que era 13 volts, agora com 10, com diâmetro de 25 milímetros. E já usamos 3 pilhas AA de 1,5 volts. Aumentamos a carga delas para 4,5 volts. Porém o motor excitou, mas não rodou, deu uma pequena mexida só. Depois fizemos nosso terceiro teste, onde nós mantivemos a espira com 10 voltas, né? E mantivemos também o diâmetro da espira com 25 milímetros. E em vez de nós usarmos 3 pilhas A de 1,5, usamos uma pilha grande de 1,5 R20, aquela pilha grande de lanterna, né? Para lanternas. Com a tensão de 1,5 volts. E o motor funcionou 100%, o enrolamento dele. Okay? E aqui temos a conclusão do nosso trabalho, né? Todas as nossas dúvidas que foram geradas e concluímos aqui, entendeu? No princípio, tínhamos apenas conhecimento teórico sobre o tema abordado. Após iniciarmos na prática, podemos ver de fato como foi fácil e simples ao finalizarmos a construção do motor de corrente contínua de forma prática e objetiva. Nós também utilizamos informações e conhecimentos básicos de engenharia de grandes físicos históricos e da atualidade como suporte. Após o seu funcionamento, podemos ver como o conhecimento sobre tensões e correntes atravessaram gerações e se perduraram até hoje rumo à prosperidade, implementando as indústrias na fabricação de motores, que tem sendo aperfeiçoado até os dias de hoje, né? E que as nossas referências que a gente utilizamos para a base do texto, né, onde a gente achou todo o conteúdo, tanto teórico como na prática, e as citações. Okay? Aqui finalizamos nosso trabalho
E muito obrigado por ter nos assistido até aqui.